Bom, pessoal, eu vou estar mostrando pela primeira vez um personagem Disney aqui, de quadrinhos Disney. E optei por iniciar com a Margarida. A coleção ela tá completinha, vou contar algumas curiosidades, eu vou passar rapidinho as capas. A número 1, tá vendo? Os gibis, assim, número 2, os gibis eles estão em ordem sequencial. Vocês podem perceber que eles estão em excelente estado de conservação. 95% aqui está em excelente estado de conservação, não contém assinatura, não contém assim, praticamente amasso, nada. Eles estão... É uma coleção que está bem razoável. E por que eu resolvi escolher a Margarida para iniciar? A Margarida é o primeiro personagem feminino do universo Disney que teve o seu gibi próprio. Nem a Minnie, a famosa Minnie do Mickey, ela não teve gibi próprio antes da Margarida. Posteriormente saiu o gibi da Minnie, mas assim, não fez muito sucesso. Eles tentaram 2 vezes, mas o gibi da Minnie não deu muito certo. Já a Margarida não. A Margarida ela teve uma tiragem alta, assim, foram 257 exemplares, exatamente, 257 exemplares nessa primeira série, que começou em 1986, aquele gibi 1 lá é de 1986, e foi até 1997, olha que capa legal. Aí eu começo assim, quais são as curiosidades? A Margarida, ela começou o primeiro gibi em 86, mas a Margarida é antiga. A primeira aparição dela foi assim, em 1940, tanto no desenho animado americano, quanto nas tiras de jornais, ou seja, ela já é antiga. Ela iniciou lá em 1940. O Pato Donald, ele teve a primeira revistinha dele publicada no Brasil em 1950. Ou seja, em 1950, a primeira revistinha do Pato Donald publicada no Brasil. E assim, é a revistinha em quadrinhos mais antiga em circulação até hoje. Até hoje existe o Pato Donald, 1950 até hoje. Só mudou da Editora Abril para Culturama, mas é um título que continua sendo publicado. Mas qual que é a questão aqui? A Margarida, em quadrinhos, ela só foi aparecer no Brasil, a primeira historinha dela, em 1973. Nem foi no gibi do Pato Donald. Ou seja, o Pato Donald teve o primeiro gibi em 1950. Esses gibis eles vêm todos com essa parte de coleção, vem falando de moda, tem uma parte aqui que vem com vários atores, tal. É um gibi mais voltado para o público feminino. Mas o interessante é isso, porque era difícil ter um gibi voltado para o público feminino. Era praticamente tudo masculino, assim, a grande maioria. E a Disney foi o primeiro gibi Disney feminino. É igual que eu estava falando, a primeira história em quadrinho da Margarida foi em 1973 em uma edição especial. Nem foi no gibi do Pato Donald. Ficou de 50 a 73, 23 anos sem a Margarida aparecer. Aí ela apareceu em 73 e depois ela começou a aparecer nos quadrinhos do Pato Donald e por aí foi. E em 1986 ela conseguiu o seu gibi próprio. E foi essa primeira série, ela foi de 86 até 97, 257 exemplares. E as historinhas aqui tem historinhas internacionais e tem uma boa parte que são historinhas publicadas pelo próprio núcleo da Editora Abril. A Editora Abril tinha seus letristas, roteiristas, assim, arte finalista. Ela tinha uma equipe e ela montava todo o processo de assim, todas as historinhas, assim, do início ao fim.
A número 100, assim, aqui chegou o número 100, o número pôster, assim, os dois pôsteres estão encartados aqui, né? 101 e vai. Mas então é isso. Aí a própria Abril, ela produzia grande parte das historinhas da Margarida. Só que chegou um período aqui que esse gibi da Margarida ele começou a vir com historinhas repetidas. Tipo o que aconteceu no Zé Carioca, só que não tão intenso igual o Zé Carioca. Porque o Zé Carioca ele ficou, é papo para outro vídeo, mas ele ficou muito tempo assim, mantendo a revistinha do Zé Carioca, mas só com historinhas repetidas. A Margarida que ela vai ter uma fase aqui com historinhas repetidas, mas depois volta historinhas inéditas. Vai chegar um tempo aqui que depois eles vão voltar historinhas inéditas da Margarida. E depois teve uma segunda série, acho em 2004, que a Abril lançou. Foram 20 e poucos volumes, que foi tentar popularizar os gibis. Foram gibis de R$1, super finos. Só que o que acontece? Essa segunda série da editora Abril, da Margarida, foi apenas de historinhas também, de republicações. Não tinha historinha inédita lá. Então, assim, eu nem tenho essa segunda coleção completa e não algumas cortesias do editor. E assim, nem me interessa em fazer essa segunda coleção não. A curiosidade também na Margarida aqui vai nos almanacs. Essa primeira série, ela teve apenas 2 almanacs. Mas se você for pegar o primeiro almanac, ele saiu acho em 88. Olha que capa legal também. O primeiro almanac saiu em 88. E o segundo, ele saiu em... Se não me engano, o segundo almanac ele saiu... acho que foi em 90... Foi bem tempo depois, foi 88. Depois acho que foi 95, 96, quando já estava quase terminando assim, as edições normais da Margarida. Assim, foram poucos almanacs. Mas qual que é a curiosidade? Saiu o primeiro em 88, número 1. E o segundo... ele saiu número 3. Ele não veio impresso número 2. E o almanac impresso número 2 da Margarida, dessa primeira série, nunca existiu. Nunca existiu. Existem apenas 2 com numeração 1 e 3. Aqui uma série de outro fato curioso. Porque o que acontece? Aqui, olha, vai ter uma historinha Clube da Aventura, primeira parte. Isso nos gibis Disney é muito difícil de acontecer. Na Marvel, DC é normal. Você começar uma historinha e você precisar de um segundo gibi, terceiro gibi para terminar a historinha. Na Disney não acontece isso fácil não. E a Margarida aconteceu apenas aqui. Começou na edição 176, Clube da Aventura, primeira parte. Aí foi segunda parte, terceira parte... quarta parte, quinta parte, sexta parte, a última parte. Ou seja, foram 7 gibis para terminar essa historinha Clube da Aventura. É uma coisa quase que, assim, é inédita nos gibis da Margarida e no universo Disney também. É muito difícil eles lançarem vários gibis para terminar uma historinha. Isso não é o normal na Disney. Mas aí é isso. Aí, assim, essa questão que eu estava falando do almanac, curioso, só tem a numeração 1 e 3. E da segunda série de almanacs, mais recente, por volta de 2010, aí saiu apenas 4 almanacs. Aí tem 1, 2, 3, 4 normal. Eu não vou ficar passando tudo aqui não. E assim, a última curiosidade vai aqui. A partir da edição número 244. Aí o gibi da Margarida, que até então ele era quinzenal, ele passou a ser mensal. Só que aumentou o número de páginas. Passou para 68 páginas. O gibi normal ele vinha com 32, 34, 36 páginas por aí. E a partir daqui passou a ser mensal com 68 páginas. Aí começou na 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 10 anos. A ECA tá pegando lá de 1986, aqui esse gibi foi em 96, então deu 10 anos de gibi. Bem legal essa capa aqui. 251, 252, 253, 254, 255, 256 e terminou no 257, o último gibi da Margarida. Essa numeração final, isso acontece praticamente com todos os quadrinhos. Quanto mais alta a numeração, mais difícil da gente conseguir, mais raro é. Esse 257 eu desafio vocês a procurarem na internet aí, que vocês não vão achar esse gibi para vender. Ele é muito difícil de achar. E as últimas edições também. E por quê? Porque normalmente a primeira edição ela era sempre mais... O número 1 sempre tem uma publicação, uma tiragem maior, né? Para tentar conseguir assim, mais leitores. Eles costumam até dar de brinde. Antigamente dava até em escola e tal. Aí o número 1, normalmente ele sempre é mais fácil de achar. Aí muita gente começa a colecionar, 2, 3, 4. Só que aí vai passando ao longo do tempo. E os gibis, assim, as últimas edições, a vendagem ela é bem menor, tanto é que vai chegar ao fim, né? Provavelmente pela falta de vendagem, e com uma tiragem bem menor. Então as últimas edições elas são sempre mais raras. Isso da década de 80 em diante é muito comum isso. Qualquer gibi que você for comprar, você vai achar o número 1 com certa facilidade. E as últimas numerações são bem mais difíceis. Mas é isso, pessoal. Essa é a coleção completa da Margarida. Está num estado bem razoável. E a Margarida também, ela não apareceu na capa aqui, mas ela, nos quadrinhos dela, numa certa numeração aqui, começou a incluir os personagens, sempre tinha intercalando. Um gibi vinha no final com historinhas da Madame Mim, e depois no outro gibi vinha com a Turma da Patali, que eram gibis historinhas bem legais. Tinha Patali, o Parceiro, e assim o Folião. O Folião é um dos personagens mais engraçados do universo Disney, e eles apareceram muito nesses gibis da Margarida. Era, igual que eu falei, assim, essas primeiras numerações não, mas aí depois chegou uma faixa de numeração aqui que eu não vou saber de cabeça, que começou a intercalar a parte final do gibi, uma edição vinha Madame Mim, a outra edição vinha a Turma da Patali, e eram historinhas bem engraçadas. Bom, é isso, o vídeo ficou longo.